Crianças podem ir para o culto delas, bom? Culto das crianças, pode ir. Aleluia, glória a Deus. Coloca para mim Mateus 16, 18. Amém. Mateus 16, 18 nos diz assim: também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Queridos, foi me dado aí, pela graça de Deus, mais uma oportunidade de estar compartilhando a palavra de Deus com vocês. Deixa eu perguntar aqui, tem alguém nos visitando pela primeira vez hoje? Seja bem-vinda, receba o amor de Cristo. Depois você pode procurar o pessoal das boas-vindas para te conhecer melhor, amém? Queridos, eu vou pedir para vocês ficarem de pé, porque nós vamos orar. O pastor, ele foi impelido ali pelo Espírito, e de fato estava vendo uma guerra, o inimigo querendo travar o que Deus tem para a igreja esta noite. Eu vou pedir para vocês que deem as mãos, dê as mãos. Dê a mão para a pessoa que está do seu lado, dê as mãos, ninguém fica de mão solta aí, dê as mãos, vamos fazer uma corrente poderosa aqui. Dê as mãos, feche os corredores aí, feche os corredores, pode fechar, feche os corredores, amém. Pessoal lá de cima também dê as mãos, pessoal das boas-vindas que sei que estão trabalhando aí, mas vamos ficar conectados, amém? Vamos orar. Senhor, nós queremos te louvar nesta hora, Pai, engrandecer o teu nome, porque o Senhor é o Deus poderoso, Pai. E agindo o Senhor, quem impedirá, Pai? Senhor, que nesta hora, Senhor, neste momento, o poder do Teu Espírito Santo venha ser sobre cada vida aqui, Senhor. Sobre cada vida aqui, Senhor. Pai, que as correntes venham ser quebradas, Senhor. Que as mentiras venham cair por terra, Senhor. Que toda articulação do inferno venha cair por terra, Senhor. E aquilo que o Senhor já liberou, Pai, venha manifestar nesta noite, Pai. Nós colocamos diante da Tua presença cada mente, Senhor. Cada mente, que toda distração venha a ser removida, que toda preocupação, Senhor, todo medo, toda ansiedade, Senhor, tudo aquilo que não vem do Senhor, nós damos uma ordem de comando como igreja, cai por terra, e o poder do Teu Espírito venha se manifestar diante da Tua igreja, e aquilo que o Senhor já liberou, Pai, como diz a Tua palavra, basta uma palavra do Senhor e tudo muda, Senhor, venha se concretizar nesta hora, Senhor, que não venha ser eu, mas o Teu Espírito através de mim conduz esse momento, e nós te damos glória, nós te damos honras, em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor, aleluia, glória a Deus, aleluia, 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 glória a Deus, aleluia. Coloca para mim primeiro a primeira imagem, por favor. Igreja, você faz parte dessa história. Quando o pastor Celso me comunicou que eu estava compartilhando a palavra do Senhor com vocês, eu fui buscar a direção de Deus, e Ele pediu para mim, vamos dizer que é um memorial, né? Aqui tem a foto das células, aqui tem a reunião de homens, boas-vindas, equipe de jovens, batismo nas águas, Nico, encontro com Deus, e muito mais ferramenta que Deus tem colocado sobre essa casa, queridos. Coloca a próxima foto. Aqui são um casal de pastores que Deus tem levantado, né? Tá aqui que dessa história, mas pode ser você faz parte desse propósito. Amém? Então, Deus ele está trazendo nós, a igreja, para nós andarmos num novo nível. Nós estamos num ano de atos de justiça, né? Hoje é dia 1 do mês 3 de 2026. E Deus ele já está movendo as águas, queridos. Então que você se sinta parte dessa casa, você se sinta pertencente. Todos são importantes, né? Como nós ouvimos esse louvor. E que a presença de Deus ela venha manifestar grandemente na vida de cada um de vocês. Amém? Coloca o tema da palavra para mim, por favor. O tema da palavra desta noite é Igreja em Ação. Nós vamos compartilhar o livro de Atos, capítulo 3, do versículo 1. Ali está o 6, mas até o 8, tá? Quem quiser abrir a Bíblia, coloca para mim, por favor,
Atos 3. Amém. Nos diz assim: Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olhe para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. No 6, Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem ouro, não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu lhe dou. Em nome de Cristo Nazareno, levante e ande. Pode tirar, por favor. Vamos entender um pouquinho, queridos. Eu quero começar compartilhando com vocês a Porta Formosa. A Porta Formosa era uma entrada luxuosa e bela. Era uma das mais belas entradas e era um local de grande movimento. E representava a entrada de esperança para os necessitados. Essa Porta Formosa era a porta do templo, né? E ela representava, como eu acabei de compartilhar com vocês, um acesso de esperança para os necessitados, né? Tem todo um contexto histórico. Ali tinham os fariseus, os que eram os religiosos, os que eram estudantes da palavra, eles estavam lá dentro. Inclusive, como nós lemos no texto, Pedro e João também estavam. Mas no meio, nós podemos colocar aqui como a igreja reunida, tá? Porta do templo, a igreja reunida. Mas no meio desse templo, dentro da Porta Formosa, havia uma divisão. Os fariseus, levados pela lei, pela cultura da época, eles não aceitavam que esse coxo ou aleijado, ele entrasse na porta, pela porta no templo para adorar a Deus, porque eles estavam cheios de costumes, cheios da cultura, cheios da lei deles, e eles faziam com que as pessoas que tinham deficiência não entrassem, porque eles consideravam essas pessoas como pessoas impuras. Então eles não permitiam que essas pessoas entrassem no templo. Mas Pedro e João, eles estavam dentro do templo. Semana passada o pastor Valmir, ele compartilhou sobre a palavra e ele falou de Pedro. E no contexto que ele trouxe de Pedro, Pedro ali foi um homem que retrocedeu, né? Ele foi pescar, saiu do propósito, mas aqui nós vemos um Pedro diferente, né? Coloca para mim de novo aí o texto de Atos 3, por favor. Aqui, ó, versículo 6, ó. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-se e anda. O que nós podemos aprender aqui com esse versículo, queridos? O Pedro e João não se deixou se moldar pela cultura dos fariseus. Eles não deixaram se igualar por aquilo que era colocado no templo, pelos fariseus, pelos estudiosos da época. Eles tiveram um olhar diferente perante aquele coxo. E aquele coxo, ele estava há mais de 40 anos pedindo na porta do templo. Aí imagine vocês, há mais de 40 anos, todo dia passando, vendo coxo e passando. Vendo coxo pedindo e passando. Vendo coxo pedindo e passando, entra para o templo, adora a Deus, louva ao Senhor. Saio do templo, o coxo lá na porta pedindo e eu passando. O que nós podemos trazer para nós como igreja? Será que nós como igreja nós estamos sendo indiferentes com as pessoas que têm uma deficiência? Aqui nós estamos vendo uma deficiência física, mas é uma pessoa que possa ter uma deficiência espiritual.
Como é que nós temos agido como igreja, né? Lembrando que nós estamos no ano de Atos de Justiça dos Santos. Como é que nós temos nos portado como igreja? As pessoas que entram até esse imóvel, como ela se sente, como ela sai. As pessoas que vão até as células, como é que elas entram, como é que elas saem. O que elas estão dizendo ao nosso respeito? Para a família, para os amigos, né? Lembrando que estavam todos juntos. Mas não é o fato de eu estar junto no ambiente que eu posso me igualar. Somos a igreja de Cristo, somos o corpo, né? Então, nós não podemos nos igualar com aquilo que é colocado. Nós não podemos andar conforme a regra do mundo. E mais, nós não podemos sermos caminhados por aquilo que Satanás tem tentado dizer. A igreja do Senhor, ela foi estabelecida para trazer o propósito de Deus na terra. Ela foi estabelecida, como nós lemos lá em Mateus 16, 18. Tu é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, uma pergunta para nós nessa noite. O que tem paralisado de nós sermos a igreja nessa geração? O que tem impedido? Se a palavra de Deus ela fala que as portas do inferno não prevalecerão. Se Jesus ele já falou que as portas do inferno não prevalecerão, por que nós muitas vezes somos tímidos? Por que muitas vezes nós nos acovardamos? Por que muitas vezes nós não ouvimos a voz do Espírito Santo? Ou por que muitas vezes nós não somos obedientes? Nós somos a igreja de Cristo. Nós representamos um reino que é eterno. Nós representamos um Deus que é todo poderoso. Amém? Então por que nós muitas vezes paralisamos, queridos? Pedro, como nós vimos na semana passada, ele era um Pedro diferente. Jesus ele não estava mais entre eles, ele foi pescar. E como diz o pastor Valmir, ele influenciou outros aí com ele. Mas eu vejo nesse texto aqui de Atos 3:6 que ele teve um encontro com Jesus, porque a atitude dele aqui mudou. Né? Quando ele viu o coxo, ele não se importou com o cargo, ele não se importou com o que as pessoas iam dizer, ele não se importou com o que estavam falando, mas ele se importou com aquela vida. Né? Outro ponto também, o coxo sempre ele pedia algo natural, ele pedia esmola. Ele pedia esmola. Mas Pedro e João deu a ele muito mais do que esmola. Muito mais do que o natural. Pedro e João deu aquele coxo a dignidade. Quando ele fala que ele não tem prata e nem ouro, ou não tem ouro nem prata, mas em nome de Jesus levanta e anda, ele fez com que aquele coxo mudasse a expectativa. Ele fez com que aquele coxo passasse de uma pessoa humilhada, desprezada, excluída, para uma pessoa, um adorador. Nós vamos ver isso, né? Domingo passado eu fiz 12 anos de casamento. E eu só estou aqui porque, primeiramente, Deus e a igreja. É verdade. Porque a direção da palavra, a correção, o ensino, fez com que e tem feito com que eu venha caminhar dentro daquilo que Deus tem. Eu por mim mesmo, né? Aquilo que é de ruim em mim é de mim mesmo. Mas aquilo que é de bom em mim é de Jesus. Né? Então, a importância da igreja, querido. Por isso que eu falo, vocês fazem parte dessa história, desse propósito. Né? Então, não permita que o inimigo ele minta para vocês. Também não se sintam envergonhados, eu não sei o que vocês estão passando, de repente no local de trabalho, de você, eu sou crente, eu sou cristão, eu sou evangélico, não se sintam envergonhados, possa ser que tenha alguém que zombe, que despreze, mas que vocês tenham que ter no coração de vocês, como a gente ouvimos também semana passada, Jesus, o amor de Jesus, filhos, né, onde nós estávamos aqui na reunião de homens, e fomos muito ministrados.
O pastor Celso, ele foi usado por Deus, trouxe uma palavra poderosa para os homens. E eu pude ver ali o quanto nós precisamos da presença de Deus. O quanto nós carecemos da presença de Deus, queridos. Então, Igreja do Senhor, Comunidade Vida Nova, vocês estão aqui por um propósito maior. Amém? Estão por um propósito maior. E aí a gente pode também ver, na opinião de vocês, a igreja é esse imóvel aqui? Sim ou não? Não? Não. A igreja não é esse imóvel. A igreja somos eu e você. Coloca para mim Efésios 2:22, por favor. Efésios 2:22 nos diz assim, ó: nele também vocês estão sendo edificados, juntos com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Então o texto aqui nos diz, nos mostra, que a igreja não é o templo aqui, que é um local onde nós nos reunimos para adorarmos a Deus, para compartilhar, mas a igreja somos eu e você individualmente. Então, onde nós estamos pisando, que nós viemos brilhar como igreja, né? Morada, serem morada de Deus no Espírito. Amém? Aí, para que serve a igreja? Vamos lá. A igreja serve o quê? Só para nós viemos adorar a Deus? O que vocês acham? Só para isso? Não? Só para nós ouvirmos os louvores? Tomarmos café? Não, queridos. A igreja, ela serve para nós sermos pastoreados. A igreja, ela serve para nós vivermos juntos. De repente você possa estar com uma dificuldade de aceitar o irmão do lado, por comportamento, ações, mas a igreja é para nós vivermos juntos, como um corpo de Cristo, unidos, né? A igreja, ela serve também, queridos, para nós, para que Deus ele venha habitar em nós, né, como nós vemos o texto. A igreja é um lugar onde Deus ele habita, né, através de nós, a igreja. E a igreja é um lugar também de habilitação de Deus na terra, através do Espírito. A igreja é um lugar de correção, a igreja é um lugar de construção e a igreja é um lugar de crescimento, né? Então a igreja ela serve para isso. A igreja não é um local para nós sermos religiosos, queridos. Eu vou para o culto domingo, eu vou vir para a celebração maior, estou fazendo minha parte. Vou para a célula, estou fazendo a minha parte. Não, não é para isso. A igreja ela serve para manifestar o poder de Deus na terra. A igreja ela serve para aquelas pessoas que não conhecem Jesus, vinha conhecer. Então a igreja ela é um local onde Deus habita com o teu poder. A igreja também é um lugar onde nós aprendemos a palavra de Deus, sim ou não? Quem tem feito aí a devocional aí? Quem tem? Está sendo bênção ou não? Bênção. Qual o livro que nós estamos lendo agora? Amém, amém. A igreja também, como eu já falei, é um lugar de relacionamento. E é aqui também que eu quero compartilhar com vocês, queridos. De repente, nesta noite, se você tiver com o seu coração triste com algum irmão, isso tem te prendido, procure esse irmão, peça perdão. Não permita que as armas do diabo prendam você. Você está desanimado, está pensando em desistir? Não desista. É Deus que confiou. Como nós vemos no texto de Mateus 16:18,
quando ele fala sobre Pedro, ele edificará a igreja dele. Então é Deus que tem confiado a vocês. Ele tem usado o homem, mas é Ele que tem confiado. É Ele que tem confiado, capacitado. Então, se nessa noite você tiver com alguma indiferença, com algum irmão, ou está chateado com alguma situação, ou algo também que não superou aí a sua expectativa, não permita que isso também venha roubar a presença de Deus na sua vida. Né? A igreja está em construção. Lembrando que a igreja somos eu e vocês. Nós estamos em construção. Até que o Senhor venha, nós vamos ser aperfeiçoados. Né? Mas nós precisamos andar juntos. Né? A ovelha que ela anda sozinha, ela é presa fácil do lobo. Então, que o Senhor venha reforçar, renovar, restaurar a vida de cada um de vocês nesta hora. Amém? Coloca o próximo, a imagem para mim, por favor. Aqui, ó. O coxo. Era um homem aleijado ou coxo, desde nascença, como eu já compartilhei. E vivia naquela condição há mais de 40 anos. Quando eu estava estudando esse versículo, eu fiquei imaginando, queridos. Mas aqui também eu posso ver, através da vida desse coxo, o amor de Deus pelas nossas vidas. Porque quantas vezes nós desprezamos, queridos? Quantas vezes nós não damos importância? Quantas vezes nós não nos importamos com a necessidade do nosso irmão do lado? Muitas vezes nós somos egoístas. Minha casa está bem, eu estou bem. O irmão que lute para que ele fique bem. Mas não é isso que Deus tem deixado para nós, não é isso que Deus deixou para nós, né? O próximo, por favor. Aí, como eu também já compartilhei, por que o coxo não podia entrar no templo? Devido a uma condição de leis religiosas, rituais e costumes judaicos da época, que excluía pessoas com deficiência físicas do acesso total das áreas internas do templo, pois eles eram vistos como os impuros. Então a religião ou a religiosidade, ela faz essa diferença. Ela faz a separação. Como nós estamos vendo aqui, ó, né? Mas que nesta noite a igreja viva do Senhor, ela venha caminhar e andar direcionado pelo Espírito. Amém? Coloca o próximo. A atitude de Pedro e João. Pedro e João não ofereceram apenas uma cura física ao homem coxo, mas restauração e dignidade. Sendo um homem coxo ser transformado em um homem adorador, sendo mudado do natural, vivendo o sobrenatural, pelo poder do nome de Jesus. Como eu disse para vocês, Pedro e João apenas não ofereceu uma esmola para eles, mas deu uma condição dele ser um homem diferente. Ele era impossibilitado de entrar no templo pela deficiência que ele tinha, mas através da fé de Pedro e João, de eles estarem sensíveis à voz do Espírito Santo, eles fizeram com que a vida daquele homem fosse mudada e o nome do Senhor foi glorificado. Nós vamos ver o texto logo mais. E ele entrou no templo saltando e adorando ao Senhor. Amém? Aplaudam o Senhor, queridos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E nesse ano de atos de justiça dos santos, o que nós podemos fazer como igreja para sermos melhores? Palavra profética, atos de justiça dos santos. O que nós podemos fazer para ser melhores? Temos atos sobrenaturais. Primeiro ponto. Para sermos melhores como igreja. Temos atos sobrenaturais. Andarmos por fé, enraizados na palavra. Declararmos e vivermos no profético.
vivermos em comunhão, ousarmos a sairmos do natural, buscar mais profundamente a presença de Deus, nos alinharmos 100% à voz do Espírito Santo. Então, que nesse ano essa palavra profética ela venha queimar em nossos corações atos de justiça dos santos. Que a partir de hoje nós venhamos sairmos daqui e sermos diferentes, andarmos diferentes. Lembrando que nós estamos no primeiro dia do mês 3, e daqui para frente, se você não rompeu, se você não conseguiu viver, ouvir a voz de Deus, que essa venha a ser a noite, onde o bálsamo do Senhor venha superabundar sobre a sua vida. E que nós como igreja, queridos, venhamos ser diferentes. Que nós como igrejas venhamos praticar esses atos de justiça. Que as pessoas venham olhar para nossas vidas e dizer como aquela mulher falou sobre o profeta: vejo que é um grande homem de Deus. E que o lugar aonde nós pisarmos, queridos, Mateus 16, 18, as portas do inferno não venham prevalecer. Amém? E nós venhamos ser a igreja de fato, de verdade nessa geração. Tem muitas coisas que o Senhor tem. Eu creio aqui que Ele já liberou para nós. Ele já liberou. Se nós pegarmos as palavras que têm sido compartilhadas aqui da plataforma, quantas palavras poderosas, queridos. Pastor Hermes, ele falou da paciência, da perseverança. Pois o pastor Valmir, ele falou de nós mudarmos, do amor de Jesus, né? Pedro saiu do braseiro, mudou. Então, Deus ele tem liberado isso sobre nossas vidas. Que a timidez, né, não venha tomar conta do coração, mas que nós venhamos ser movidos pela presença do Espírito Santo. Amém? Por que a igreja foi estabelecida por Jesus? A igreja foi estabelecida por Jesus para ser o seu corpo na terra, com o propósito principal de anunciar o Evangelho, de adorar a Deus e fazer discípulos. Aqui é um outro ponto onde eu fui muito confrontado. Deus perguntou para mim: quantas vidas você tem trazido para o meu reino? Quantas vidas você tem trazido para o meu reino? Pastor William, domingo passado, ele foi usado pelo Espírito Santo quando ele estava compartilhando a oferta aqui. E ele incentivou a igreja a trazermos, a buscarmos, né? Então, quantas vidas nós temos trazido para o reino de Jesus? Quantas vidas nós temos ganhado, queridos? Quantas vidas nós temos tirado do inferno? Eu vou voltar a falar Mateus 16, 18. A porta do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, quantas vidas nós temos tirado do inferno? Né? Então, que nós venhamos ser ousados de fato. Ser ousados e não aceitar mais, queridos. Não aceitar aquilo que o diabo tem falado, aquilo que o sistema do mundo tem colocado. Não aceite, mas tenha atitude de fé, atitude de coragem, de ousadia. Na cela onde você está, que Deus venha mudar aquele bairro na cela onde você está. Que aquelas vidas que estão ali, elas venham encher as celas. Que os pastores aqui, eles venham estar com um problema santo de não ter casa para colocar tanta gente. O bairro que está a célula que venha a ser transformado. E assim como nós aqui nessa região. Então, que nós não podemos aceitar, nós somos a igreja do Senhor, queridos. Nós não estamos aqui estabelecidos pela lei do homem, mas nós estamos estabelecidos pela lei de Deus e a palavra de Deus. Amém? Então, que eu declaro, sim,
cada célula, que venha a vir uma frutificação. Amém? Cada líder que venha a ser um líder ousado. O anfitrião também, né? Que todo o ambiente de célula. E que venha se estender também para o instituto. Amém? Para o ministério de boas-vindas. Esse local aqui que venha a ser ampliado. Amém? Que a presença de Deus venha manifestar aqui. Cada vida que adentrar aqui a partir de domingo que vem venha ser tocada pela presença do Espírito Santo, queridos. Amém? Não vamos aceitar, vamos ter um incômodo. Não vamos aceitar mais como igreja, queridos. Vamos caminhar, vamos marchar. Deus, ele já entregou. Quando Moisés falou para os 12 espiar a terra, que Deus já tinha dado a terra para eles. Foram 12 espias. Só que 10 voltaram com um relatório negativo. E só 2 que trouxe o relatório positivo. Quem foi? Josué e Caleb. Mas eles creram na palavra que foi falado através de Moisés. E quando eles chegaram lá, eles viram, mas eles não se intimidaram. Eles não se intimidaram porque aquilo que eles viram. Deus deu a palavra, Deus vai cumprir. E eles trouxeram o fruto, e eles entraram, eles herdaram. Os outros 10 se perderam. Então, o ambiente que eu estou não pode me moldar, queridos. O ambiente que eu estou não pode me moldar, não pode me enquadrar. Né? Como o pastor Valmir ministrou, todo mundo faz, eu também vou fazer. Está errado. Todo mundo fala, eu também vou falar. Está errado. Somos a igreja, nós estamos aqui como sal e como luz. Amém? Glória a Deus, aleluia. O capítulo 3 de Atos, ele aconteceu logo após a ascensão de Jesus. E ali nós podemos ver como foi o começo da igreja. Né? Jesus, ele foi aos céus. Os discípulos, eles estavam todos temorizados. Mas teve um diferencial aí, né? Coloca para mim de novo o capítulo 3. Dá para colocar completo? Põe na versão que você tem aí. Coloca do versículo 7 em diante. Olha lá. E pegando na mão direita do homem, ajudou a se levantar imediatamente. Seus pés e tornozelos se firmaram. Próximo. E dando um salto, ficou em pé e começou a andar, e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus. Amém? Atitudes de fé, de ousadia, faz que aquilo que era negativo se torne positivo para a honra e glória de Deus, né? Os fariseus da época lá, quando eles viram o homem coxo entrando no templo, eles ficaram se perguntando, né? Não era aquele que estava pedindo? Não era o coxo? E a atitude de Pedro e João aqui também nós podemos aprender, queridos, que não é a minha dificuldade que impede o poder de Deus de agir. Não é a minha debilidade que impede o poder de Deus de agir, né? Então, que nós venhamos aí a caminharmos dentro desse propósito. Amém? Coloca para mim Efésios 1, 22, 23. Efésios 1, 22. Sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, para ser o cabeça sobre todas as coisas.
a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Qual foi a última vez que vocês viram a manifestação do poder de Deus? Através de uma oração? Através de um tempo de comunhão? Qual foi a última vez que vocês sentiram o poder de Deus? Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que, movidos pelo Espírito, vimos uma vida ser transformada? Ou uma situação ser mudada? Qual foi a última vez? Então, o poder que há no nome de Jesus, queridos, ele quebra barreiras. Ele quebra barreiras. Ele impede a ação de Satanás. Ele impede o avanço das trevas. Muitas vezes a gente se pergunta o porquê. Por que está acontecendo essa situação? Por que não acontece? Mas eu acho que nós devemos mudar a pergunta. Será que não é porque nós não estamos nos movendo? Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais, queridos. Então, que nesta noite nós refletirmos, né? E que você também se sinta pertencente, queridos. Se sinta pertencente ao corpo. Não se sinta inferior, não se isole. Se sinta pertencente. Amém? A verdadeira igreja não é o templo, mas sim o povo que adora a Deus e a igreja que somos nós. Né? A verdadeira igreja não é o templo, mas sim os adoradores que o adoram em espírito e em verdade, e a igreja que somos nós. Coloca para mim o finalzinho de Atos 3. Não, não é esse não. Não. É Atos 3:11. Põe para mim, por favor. Isso. Amém. Enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, todo o povo, perplexo, correu para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. Então, como eu já falei aqui, a vida daquele homem aleijado, daquele homem coxo, ela foi mudada pela atitude de dois homens de fé, Pedro e João. Dois homens que ousaram sair do natural e viver o sobrenatural. Dois homens que ousaram sair do ordinário e viver o extraordinário. Dois homens que ouviram a voz do Espírito Santo. A vida foi mudada. Então, que neste tempo, queridos, neste ano, a vida da igreja ela venha a ser mudada. Que nós venhamos sair do ordinário para o extraordinário,
do natural para o sobrenatural. Amém? Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Todo louvor, toda adoração, Pai. O Senhor é um Deus santo, poderoso. Esta noite, queridos, vamos... Se você está se sentindo desanimado, você está se sentindo preso, se você está se sentindo excluído, vem aqui na frente aqui que nós vamos orar. Se você não tem conseguido vencer o pecado, vem aqui na frente aqui que nós vamos orar. Se você não tem conseguido vencer a tentação, vem aqui na frente que nós vamos orar. Se você tem tido dificuldade para ouvir a voz do Espírito Santo, vem aqui na frente que nós vamos orar. Se o seu coração está abatido, vem aqui na frente. Nós somos uma igreja, queridos. A intenção de ninguém aqui é constranger ninguém. Nós somos um corpo. A sua vitória é a minha vitória. A sua luta é a minha luta. Que nessa hora você ouça a voz do Espírito Santo. Não permita que o diabo ele roube. Deus está me falando que tem gente amarrada. Gente que não estão conseguindo romper. Venha, nós somos uma igreja, nós somos um corpo. Nós somos uma família, família de Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Você não tem poder, Satanás. Você não tem poder. Em nome de Jesus, solte. Em nome de Jesus. Solte, Satanás, solte. Manifesta o teu poder nessa hora, Senhor. Em nome de Jesus. Que as correntes venham ser quebradas. Em nome de Jesus. O Senhor está me falando que tem alguém aqui que essa semana passou por uma frustração, uma decepção, e isso tem minado o seu coração. Se é você, venha. Há poder de cura nessa hora. Há poder de cura. Não se sinta constrangidos, queridos. Amém? Amém. Vou pedir para os pastores e os supervisores orarem por essas vidas. Pode vir. Aleluia. Cadê o Rafa? Rafa, sobe aqui, por favor. Aleluia, Senhor. Aleluia. Ora baixará cantore baixerera.